Muito bom dia a todos. Enquanto os slides tentam entrar, eu queria começar por vos dizer que é um grande prazer, uma enorme honra ter sido convidado para esta conferência da Colufras por várias razões. Por um lado, por estar aqui num país que para nós serviu há anos atrás como modelo inspirador na construção da disciplina académica e da especialidade de medicina familiar. De facto, o Canadá foi um país onde fomos beber grande parte da nossa inspiração na construção, já há uns anos, a partir de 1982, do perfil do médico de família em Portugal. Por outro lado, queria agradecer, evidentemente, o convite que me fizeram, queria agradecer à Colufras e, muito especialmente, na pessoa do professor Rémy Trodel. É a segunda vez que nos encontramos, é a segunda vez que eu tenho o prazer de participar numa conferência da Colufras e também do meu querido amigo, colega Fernando Cupertino. Portanto, muito obrigado pelo vosso convite e é com muita honra que cá estou. Queria agradecer ainda o grande apoio que me foi dado na tradução de português para francês pelo Normand Asselin e por um grande amigo meu que está em Portugal, que é o José Mário Branco, que me ajudou, de facto, nesta tradução. 3 pequenas observações. Quando eu disser, e se eu disser, cuidados de saúde primários, para os meus irmãos brasileiros, quer dizer atenção primária. Cuidados de saúde primários, APS. Se eu disser utentes, é usuários. E se eu disser internato, é residência. Portanto, com estas pequenas observações e reparos, eu penso que nós nos vamos entender. Pediu-me também a nossa tradutora, a doutora Denise, que eu falasse um pouco devagar para dar oportunidade a que a tradução funcione para os nossos amigos de língua francesa. Pedi também ao Fernando Cupertino que me desse mais alguns minutos, porque o tema que me convidaram para falar, sobre as unidades de saúde familiar, sua organização, funcionamento e modelos de remuneração, é um tema bastante vasto que eu vou tentar resumir e vou tentar não exceder, pelo menos, mais de 5 minutos o tempo que me foi disponibilizado. Florent, no meu ecrã passou o slide, mas aqui não passou. Bom, vamos tentar aqui isto de outra maneira, porque eu não estou a conseguir. Já está. Muito rapidamente, a história dos cuidados primários, da atenção primária em Portugal, desde 1982, é inequivocamente, e todos os estudos e todos os observadores independentes, internos e internos, o provam, é uma história de sucesso que tem contribuído para que Portugal, de níveis de saúde absolutamente medíocres, passasse para ombrear hoje com os países considerados no mundo ocidental como os países mais desenvolvidos. Entre 83 e 96, nós construímos, de facto, foram períodos importantes de amadurecimento, de reflexão e da busca de uma identidade e de um perfil profissional, ao mesmo tempo que um modelo de organização que desse coerência e pudesse enquadrar, de facto, todas estas questões. Portanto, coloca-se ao fim destes anos o porquê de uma reforma encetada, pensada nos últimos anos, dos anos 90 e depois encetada a partir de 2005. E muito rapidamente dizer-vos que a estrutura burocrática de comando de controle piramidal revelou-se como um enorme déficit de autonomia e impeditiva do desenvolvimento, da inovação e da adaptação do modelo de prestação de cuidados de saúde aos desafios e às necessidades das populações. As assimetrias entre a dimensão, quer dos recursos, quer das próprias instalações, quer das próprias equipas, funcionou também como um modelo de insatisfação progressiva.
profissionais de saúde a trabalharem de forma absolutamente isolada, o não reconhecimento do mérito que inevitavelmente, quando acontece, leva a que a normalização e a avaliação seja feita por baixo, e tudo isto estava, e os sinais eram evidentes, a contribuir para um processo progressivo de desmotivação, de burnout e preocupante abandono de profissionais, médicos e enfermeiros das estruturas dos cuidados primários. Nesta altura, convergiam a maior parte das opiniões para a necessidade de reformularmos o enquadramento organizacional destes profissionais e destes cuidados de proximidade. Surgiu esta possibilidade de definição, como surgiram muitas outras parecidas. Mas havia de facto um consenso, isto foi escrito em 2001, de que um centro de saúde, ou uma unidade de saúde familiar neste momento, tem de ser, e para ser um serviço de proximidade, tem que ser gerível, tem que ser pequeno, tem que ser leve na estrutura e simples na sua organização, e tem essencialmente que responder àquilo que todos os estudos de satisfação vêm demonstrando. É importante ser afável na relação que estabelece com os utilizadores e tem que ser acessível. O contacto tem que ser fácil. Em 2005, inicia-se então, o André acabou de falar, uma reforma da atenção primária em Portugal que pretende essencialmente romper com o modelo burocrático tradicional de organizar e gerir e prestar os cuidados de saúde. E como tal, esta nova organização proposta em 2005 previa-se que fosse e foi organizada em rede por pequenas equipas multiprofissionais, descentralizadas, de adesão voluntária e dotadas de um grau considerável de autonomia contratualizada, isto é, autonomia responsabilizada em torno do cumprimento de um conjunto de objetivos base obrigatórios para todos. Eu não vos vou amassar com isto, mas queria só dizer, eu vou falar essencialmente das unidades de saúde familiar. Tudo isto é atenção primária. Isto podemos dizer que representa um modelo de governação em torno de um conjunto de unidades funcionais, nas quais as unidades de saúde familiar são as células dominantes, mas onde existem serviços de saúde pública, onde existem serviços partilhados e onde subsiste ainda estas unidades que representam o modelo tradicional, ainda o modelo burocrático a funcionar ao mesmo tempo e em paralelo que as novas unidades. Para vos dizer que neste momento em Portugal este diagrama não representa a proporcionalidade neste momento é mais ou menos 50% do modelo está organizado em unidades de saúde familiares e os outros 50% ainda está no modelo tradicional. O que são as unidades de saúde familiar? São estruturas elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais e familiares, que assentam em equipas multiprofissionais. Quando falamos em equipas multiprofissionais, estamos a falar em médicos especialistas em medicina familiar, estamos a falar em enfermeiros de família e estamos a falar em secretários clínicos. Todas as outras profissões que contribuem para a prestação de cuidados de proximidade estão noutras organizações que podem contratualizar internamente dentro de um centro de saúde serviços com as unidades de saúde familiar. Mas as unidades de saúde familiar têm estes três profissionais. São constituídas, como vos disse, por médicos enfermeiros e secretários clínicos e podem ser organizadas em três modelos que eu vou já falar à frente. A sua missão, prestação de cuidados de saúde personalizados a uma população obrigatoriamente inscrita por médico de família, dentro da oferta existente, a população, o cidadão, tem o direito de escolher o seu médico de família. Organizadas em listas familiares e envolvendo uma área geográfica, garantindo acessibilidade, globalidade, qualidade e continuidade dos cuidados. Portanto, e as principais características inovadoras e de ruptura com o modelo burocrático estão aqui resumidas. São candidaturas
voluntárias, através de um processo em que o grupo de profissionais apresenta a candidatura, através de um conjunto de instrumentos, que já falo a seguir, e que posteriormente serão avaliados por uma estrutura de acompanhamento. Digamos que, para se constituir uma unidade de saúde familiar, se terá que fazer um exame prévio para saber se aquela equipa tem a maturidade organizacional suficiente para responder a este desafio. São pequenas equipas, 5 a 9 médicos, 5 a 9 enfermeiros, 4 a 7 secretários clínicos. As listas dos utentes inscritos em famílias, e este é outro aspecto inovador, são ponderadas. Eu falo já a seguir como é feita esta ponderação. O princípio da intersubstituição terá que garantir o seguinte: cada médico, cada enfermeiro é responsável pelos seus usuários e a equipa, a unidade em conjunto, é responsável por todos os usuários. Isto é, se um cidadão me procura, porque hoje tem um problema que ele identifica como uma situação aguda, e eu não estou presente, ou não o posso atender neste dia, a equipa, algum membro da equipa, solidariamente e obrigatoriamente o terá que atender. Isto é, terá de existir resposta às situações agudas e do dia no dia, e, se for uma situação programável, terá que haver resposta em 5 dias. E, como vos disse, estas equipas têm uma considerável autonomia organizativa, funcional e técnica e respondem aos problemas organizacionais através do Conselho Geral, que mais não é do que a Assembleia Geral de todos os integrantes, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam secretários clínicos. Para os instrumentos e os compromissos, estas unidades têm que ter um regulamento interno, que elas próprias têm que construir, digamos assim, há orientações gerais, mas cada uma terá que construir estes elementos. Há um plano de ação anual, carta de qualidade, através de manuais de boas práticas e de procedimentos, indicadores de monitorização e avaliação do desempenho. Todo o processo está informatizado de forma, quer a equipa, quer a administração, em qualquer momento terá uma fotografia de como está a decorrer o trabalho, como estão a ser cumpridos ou não os compromissos assistenciais. E há uma carta de compromisso assinada entre a equipa e a administração. Carta esta que é anualmente renovada. Portanto, ainda como características inovadoras, esta contratualização, este compromisso com uma carteira básica de serviços que é obrigatória e igual em todo o país, um plano de ação com objetivos quantificados e metas contratualizados anualmente, e é por aqui que a equipa irá ser avaliada, critérios explícitos de avaliação e de prestação de contas aos cidadãos, e este talvez seja o aspecto de alguma ruptura com o modelo tradicional existente em Portugal, e vos posso dizer que a construção de um sistema retributivo sensível à carga de trabalho e ao desempenho, portanto, as dimensões não são só de natureza quantitativa, mas são também de natureza qualitativa em relação aos cuidados e avaliadas através de indicadores de acessibilidade, qualidade, eficiência e resultados. Este sistema misto de remuneração é a primeira vez, é único, é a primeira vez que é feito dentro do quadro da administração pública portuguesa. Não é, em rigor, um modelo de pagamento pela performance, mas é um modelo misto, como falarei já a seguir. Equipas constituídas desta forma encerram em si um enorme potencial de autorregulação. Se algum dos membros eventualmente tiver alguma dificuldade e não esteja a acompanhar o desempenho da equipa e o resultado da sua produção possa colocar em causa o resultado global da equipa, é normal que, em equipa, uma vez mais, os problemas sejam discutidos e sejam resolvidos. São os próprios colegas e os próprios parceiros que lhe perguntam, naturalmente,
Há algum problema? Precisas de alguma ajuda? O que poderemos fazer? O que temos de fazer para que o resultado global da equipa não se perca? E, portanto, esta autorregulação é, de facto, talvez uma das características mais importantes destas pequenas equipas. O que a carteira básica de serviços, muito rapidamente, engloba saúde infantil, e na saúde infantil falamos desde o recém-nascido até aos 18 anos de idade, a saúde da mulher, envolvendo o planeamento familiar e a vigilância da gravidez, a saúde geral dos adultos e dos idosos, doenças crónicas, das quais a diabetes e a hipertensão são dois exemplos típicos, e doenças agudas, a situação da demanda de consulta no próprio dia, cuidados de enfermagem, cuidados domiciliários, médicos de enfermagem, vacinação e compromissos com a docência pré e pós-graduada. Esta carteira básica é obrigatória, aqui não há discussão, é obrigatória e é obrigatória em todo o país. Duas ferramentas essenciais para que esta situação, para que a governação destas unidades seja possível e o relacionamento com a administração seja de facto transparente. Primeiro, um sistema de informação que permita uma verdadeira gestão clínica, monitorização dos resultados, avaliação de desempenho e comunicação através de redes internas e externas, quer entre a atenção primária, quer da atenção primária com o segundo nível de cuidados, os cuidados hospitalares. Sem esta ferramenta, não é possível haver governação dentro das unidades de saúde familiar e de todo o sistema de saúde. Segunda ferramenta essencial, a capacidade de estabelecermos uma contratualização, eu chamei-lhe inteligente, porque essencialmente é isso que tem que ser. E uma contratualização inteligente tem que assentar não em modelos impositivos, mas em modelos negociados, com metas que sejam ambiciosas, mas que sejam simultaneamente realistas e informadas por evidências. Voltava agora um pouquinho atrás, quando eu falei que a contabilização do número de utentes inscritos em listas sofre, em Portugal, e este é um princípio inovador, há uma ponderação. O que queremos dizer com isto, muito rapidamente? Em média, aquilo que é proposto aos médicos de família portugueses é terem listas de cerca de 1.550 cidadãos. Ora bom, 1.550 jovens socialmente favorecidos consomem menos cuidados de saúde do que 1.550 idosos economicamente desfavorecidos. Portanto, nós quando comparamos e quando estabelecemos um número de 1.550, podia ser outro, estamos essencialmente a falar de uma lista padrão nacional. Ora, nós temos enormes, embora sejamos um país muito pequeno, nós temos grandes assimetrias populacionais, geodemográficas, essencialmente entre o litoral e o interior. E, portanto, é necessário estabelecermos mecanismos de ponderação. Temos tido muita dificuldade em conseguir fazê-lo. Aqui estão algumas hipóteses de variáveis a ponderar, mas nós até hoje só ponderamos, neste momento, ainda a estrutura etária da lista. E esta ponderação é feita da seguinte maneira. Entre os 0 e os 4 anos de idade, multiplicamos por um coeficiente de 1,5. Dos 65 aos 74, multiplicamos por 2. E maior ou igual a 75 anos, multiplicamos por 2,5. O que significa que para uma lista padrão de 1.550 utentes, nós obtemos 1.917 unidades ponderadas. Quando falamos em listas de usuários em Portugal, deixamos de falar em listas de pessoas. Falamos em listas em unidades ponderadas. E só isto é que permite fazer a comparação entre o norte, o sul, o litoral e o interior. E, portanto, a partir daqui, todos os cálculos, todos os ratios estabelecidos em função de, perdoem-me a expressão, cidadãos padronizados.
temos dois modelos em funcionamento. Muito rapidamente, o modelo A corresponde a tudo aquilo que eu vos disse e o sistema de remuneração é decorrente da carreira profissional. Aqui não há remuneração mista. Ainda não estamos nesta fase. Corresponde, portanto, a uma primeira fase de aprendizagem destas unidades. O modelo B, e é sobre esse que daqui para a frente me vou debruçar, é um modelo já indicado para equipas com maior nível de organização. Têm um nível de contratualização também mais exigente e têm um regime retributivo especial, misto e sensível ao desempenho para todos os profissionais, não é só para os médicos, para todos os profissionais. Uma remuneração base com suplementos e compensações pelo desempenho. Este sistema retributivo tem, e vou falar profissionais por profissionais, para os médicos tem uma componente fixa que é o salário base correspondente à remuneração da respectiva categoria e escalão na carreira médica. E depois tem uma componente variável suplementada por um eventual aumento das unidades ponderadas da lista. Isto é, se eu tenho uma lista superior àquilo que é a lista padrão e proposta, é normal que me paguem algum suplemento porque eu terei mais trabalho. Esta primeira suplemento refere a maior carga de trabalho. Um segundo suplemento diz respeito à realização de cuidados domiciliários. Por que é que a administração introduziu este dado? Em Portugal faziam-se muito poucos cuidados domiciliários médicos. E, portanto, houve aqui a intenção do legislador, da administração em saúde, de promover, com incentivos, com suplemento, maior número de cuidados domiciliários. E depois temos a compensação associada ao desenvolvimento de atividades específicas e que é pago ao grupo. Enquanto as duas anteriores, aqueles suplementos, são pagos mensalmente e individualmente ao profissional, a realização das atividades específicas, que eu no slide a seguir mostro quais são, resulta de um pagamento à equipa. E também poderá haver uma compensação associada à eventual carteira adicional de serviços. Carteira adicional de serviços é se a equipa realizar procedimentos e serviços para além da carteira básica. Só mais também gostava aqui de realçar um pouco. Este salário base representa, na maior parte dos médicos, uma redução em relação ao que eles recebiam no modelo anterior. Isto é, há aqui uma pequena, mas gerível, gestão de risco. O profissional que adere a este sistema aceita baixar um pouco o seu salário base, mas tem a possibilidade, se fizer bem e se fizer no número contratualizado ou superior, de ser compensado por isso, e esta compensação vale de facto a pena. O que são as atividades específicas que permitem, digamos assim, aumentar de uma forma relativamente considerável o salário base? Vigilância a utentes vulneráveis e de risco, segundo as orientações definidas nacionalmente pela nossa Direção-Geral de Saúde e que se traduzem nisto que está aqui. A vigilância em planeamento familiar de uma mulher em idade fértil atribui mais uma unidade ponderada. A vigilância de uma grávida, de uma gravidez, mais 8. E, portanto, como podem ver, eu vou passar à frente, se depois quiserem eu posso deixar ficar aqui os slides. E, portanto, planeamento familiar, vigilância no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida, diabéticos, hipertensos, tudo isto são atividades específicas ponderadas no salário final. Esta é uma métrica, eu vou falar muito depressa, a cada grupo de 55 unidades ponderadas, seja na lista, seja nestas atividades específicas, corresponde àquilo que chamamos uma
unidade contratualizada. E uma unidade contratualizada é dinheiro. Isto é, uma unidade contratualizada representa para os médicos mais 130 euros. Mas há limites. Por exemplo, não podem ter mais de 20 unidades contratualizadas. E não podem ter mais de 9 para a lista. E não podem ter mais de 9 para a lista porquê? Porque 9 unidades contratualizadas na lista, portanto são múltiplos de 55, corresponde já a 2.412 unidades ponderadas, que é igual, numa lista padrão, a 1.950 cidadãos. Isto é, o sistema estimula a que as listas cresçam para além dos 1.550, mas o sistema desestimula que elas avancem para além, numa lista padrão, de 1.950, 2.000. Por uma razão, considera-se que a partir daí pode estar a ser posto em causa a qualidade dos cuidados prestados. E, portanto, este estímulo ao crescimento é um estímulo controlado e gerível em nome da qualidade dos cuidados prestados. Podem ainda acrescer à remuneração do médico o facto de ser orientador de formação, e terá mais de 220, ou ser coordenador da unidade de saúde familiar. Os enfermeiros, o sistema é um pouco mais simples, têm a componente fixa na mesma o salário base e têm um suplemento associado ao aumento da lista, mensal e repartido aqui pelo grupo, e têm uma compensação associada a uma eventual carteira adicional. Anualmente recebem também, em função e por equipa, em função da unidade de saúde familiar ter atingido os objetivos ou não. O que se passa com os enfermeiros é exatamente o mesmo que se passa com os secretários clínicos. E também é preciso dizer que esta modalidade de remunerações, quer dos médicos, quer dos enfermeiros de estados clínicos, foi negociado com os sindicatos. E é essa a razão porque os enfermeiros e os secretários clínicos não têm exatamente o mesmo modelo de remuneração dos médicos. Nos secretários clínicos só mudam aqui os rácios, como podem ver, o valor da unidade contratualizada que nos médicos era 130, aqui é de 60, e em vez de serem múltiplos de 55 a definir as unidades contratualizadas, são múltiplos de 71. Muito rapidamente, Fernando Cupertino, quanto tempo? Mais 3 minutos. Então, eu vou passar aqui à frente, isto não dá para ler, mas não faz mal. Esta é a grelha dos indicadores que anualmente todas as unidades de saúde familiar têm que contratualizar. Têm 4 indicadores de acesso, 8 indicadores de desempenho assistencial, qualidade, um indicador de qualidade percepcionada, que resulta de inquéritos de satisfação feitos aos profissionais e aos cidadãos, e 2 indicadores de desempenho económico, que têm a ver essencialmente com gastos em medicamentos e gastos em meios complementares de diagnóstico. As unidades de saúde familiar, modelo B, processo mais complexo e mais exigente de contratualização, têm mais 17 indicadores com metas a serem fixadas anualmente. Muito rapidamente, alguns resultados. Estas projeções foram feitas num estudo recente. Se em 2012 todas as unidades do modelo convencional se tivessem transformado em unidades de saúde familiar, para um país muito pequeno como Portugal, com 10 milhões de habitantes, cerca de mais meio milhão de pessoas teriam tido consulta em planeamento familiar com o seu enfermeiro de família. E cerca de mais 477 mil pessoas teriam uma consulta médica nos últimos 3 anos. 283 mil mulheres teriam uma mamografia nos últimos 2 anos, que não tiveram. E mais de meio milhão de adultos com mais de 50 anos teriam feito o rastreio do cancro do colo. E poderia dar vários outros exemplos, como por exemplo, mais 117 mil diabéticos teriam controlados e mais 114 mil hipertensos teriam também a sua hipertensão controlada. E agora vamos aqui relativamente a uma coisa ao qual o nosso Ministério da Saúde é muito sensível, que são os gastos, e é bom que o seja,
Se todas estas unidades funcionassem pelo padrão que funcionam os atuais modelos, o SFB, 158 mil milhões de euros seriam poupados em medicamentos e 14 milhões de euros poupados em meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Eu disse 158 mil milhões, não, 158 milhões seriam poupados em medicamentos e 14 milhões em meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Dentro de muito pouco tempo, terão disponível, se estiverem interessados nisso, no portal da Associação Nacional das USFs, um estudo que está terminado, vai ser agora publicado, e muito rapidamente nos diz isto. Para todos os indicadores avaliados, nós aqui temos as USFs, esta aqui, e aqui temos o modelo tradicional. Neste eixo, temos o nível de desempenho, e neste aqui embaixo temos o desvio padrão, isto é, a variabilidade dos resultados. Para todos estes grupos de indicadores que estão aqui, nós estamos aqui a ver a acessibilidade, como exemplo, em todos este padrão se reflete. As USFs, e têm aqui as B e aqui as A, têm maiores níveis de desempenho e são muito mais estáveis no seu desempenho. Enquanto o modelo tradicional tem menor desempenho e sofre muita maior variabilidade no seu trabalho e nos seus resultados dia a dia. Estes dados são dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Não há aqui qualquer desvio ou apropriação ou inflexão dos dados. São os dados oficiais do Ministério da Saúde. Estou a acabar. A Organização Mundial de Saúde, no seu relatório sobre cuidados de saúde primários em 2008, reforça exatamente aquilo que para nós hoje é uma evidência. As reformas da liderança em continuidade, a negociação participativa e inclusiva pela exigência da complexidade dos sistemas de saúde contemporâneos são, de facto, um desafio e uma necessidade de reforma que temos que fazer. E, portanto, este é o grande nosso desafio. Passar daqui, destas redes hierárquicas, destes processos hierárquicos de funcionamento, para o funcionamento em rede, no sentido de progredirmos e acedermos às redes do conhecimento. Estas são as nossas USFs e esta fotografia com a qual eu vou terminar, eu não posso deixar de fazer uma referência. Este ano, na distribuição, este é um dos prémios mais prestigiados entregues a unidades do Serviço Nacional de Saúde, unidades privadas, laboratórios, hospitais, centros de saúde, unidades de saúde familiar. Este ano, a distribuição deste prémio, Saúde Sustentável, temos aqui o nosso atual Ministro da Saúde, desta gente que está aqui, que representa um grande hospital, um dos maiores hospitais portugueses, laboratórios de investigação, temos 2 coordenadores de unidades de saúde familiar. Unidade de Saúde Familiar da Lausanne, o nosso querido amigo João Rodrigues, e a Unidade de Saúde Familiar do André Biscaia, representado aqui pela sua coordenadora, Ana Maria Ferrão. Isto enche-nos evidentemente de orgulho e só por isto, ou também por isto, vale a pena dizer que esta reforma tem valido a pena. O que é absolutamente extraordinário é que nesta cerimónia de entrega dos mais prestigiados prémios nesta área, o Ministro da Saúde teve um discurso onde nem uma única vez referiu o nome Unidade de Saúde Familiar. Isto fica com quem o pratica. E, portanto, conclusão final. Não é preciso, os Serviços Nacionais de Saúde precisam de se adaptar às exigências e à complexidade do desenvolvimento das sociedades. Mas este exemplo demonstrou uma coisa. Não precisamos de privatizar. Não precisamos de tirar aos cidadãos o direito a sistemas universais e públicos de saúde. É possível, dentro de um sistema público, assegurar os valores universais da saúde, dentro do sistema público, e reformar, melhorar e fazer progredir a qualidade dos cuidados que prestamos aos cidadãos. Responsabilidade partilhada por governantes, profissionais e cidadãos. Peço desculpa pelo tempo que costumei, muito obrigado pela vossa atenção e foi um prazer estar convosco. Estou disponível para as perguntas que quiserem. Muito obrigado.